Lei de abuso de autoridade. Você deve ter acompanhado os vetos do presidente Jair Bolsonaro, a maioria deles foram ali derrubados pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado votando ali o que o presidente tinha vetado em relação à lei aprovada anteriormente. Vamos lembrar que a Câmara dos Deputados aprovou uma lei de abuso de autoridade que cerceava o limite de atuação de policiais, de juízes, do Ministério Público. Depois disso, o Senado chegou a dar uma corrigida, tirou esses excessos. O presidente acabou também vetando alguns desses itens que haviam sido aprovados. E agora, quando o presidente veta, isso volta para o Congresso para eles decidirem se os vetos são mantidos ou não. Tanto a maioria da Câmara quanto do Senado decidiram por derrubar esses vetos. Vou dar aqui alguns exemplos, só para você ter uma ideia aí do que foi decidido ontem, tá? Então, por exemplo, o policial ele é obrigado a se identificar durante uma prisão. Ele está lá pegando o bandido, ele está prendendo o bandido. Se o bandido virar para ele e falar, qual é o seu nome, quem é você? Ele tem que se identificar. Se ele não fizer isso, ele está cometendo crime. E aí muita gente critica, poxa, se o PM está ali se identificando, de repente o cara é um criminoso, é um traficante, é um chefão ali da quadrilha, ele pode ir atrás da família desse cara, ele pode colocar em risco até a integridade ali da mulher, da esposa, do filho, da mãe do policial. Então, muitas críticas em relação a esse item que o presidente havia vetado e agora o Congresso decidiu que vai valer, vai ser crime se o policial não se identificar durante a prisão. A mesma coisa durante o interrogatório, o policial tem que se identificar, o delegado tem que se identificar. Não pode impedir o encontro do preso com o advogado. Decretar prisão fora das hipóteses legais. Ora, isso já é lei, não precisa escrever isso, não precisa fazer uma coisa nova, né? Você parece estar querendo dar instrumentos para até inibir o policial, o delegado, o juiz a agir contra o crime. Então, realmente, muita coisa estranha aqui nessa lei, mesmo após os vetos do presidente, agora caiu e vai estar valendo tudo isso. Não conceder liberdade provisória ou habeas corpus quando for cabível. Ora, de novo, se o juiz não concedeu é porque ele entendeu que não foi cabível. Aí, ou seja, um juiz de primeira instância pode considerar que não era, o de instância superior considera que era, o juiz de primeira instância vai estar respondendo o crime. Ou seja, vai ser muito mais fácil, muito mais conveniente para o juiz de primeira instância não se comprometer, não querer correr nenhum risco ali, ele vai dar todos os habeas corpus, porque ele não quer correr o risco de um superior, de uma instância superior, reverter aquela decisão dele, e aí ele vai estar respondendo a um crime por causa disso. Outro item aqui, insistir no interrogatório quando o preso optar por se manter calado. Tá, o que é insistir? É perguntar 2, 3 vezes? 4, 5? Qual é o limite disso? Quem é que define se teve muita insistência ou não teve insistência? Então você vai fazer uma pergunta ali para o preso, se ele ficar quieto, acabou, você não pode falar mais nada. Dá muita margem para a interpretação, você vê que uma coisa é muito subjetiva. Iniciar investigação sobre pessoa sabidamente inocente. Quem é que define se sabia ou se não sabia se era inocente? Você já tem certeza que ele é culpado? É muito fácil, agora nem sempre você tem essa certeza. Você tem que iniciar uma investigação. E aí, quem é que vai definir depois da investigação iniciada se quem definiu ali o início dela já sabia ou não sabia se era inocente? Você vê, algumas coisas até você pode ter uma discussão de que podem ser razoáveis dependendo ali do contexto, mas tem muita coisa subjetiva e tem muita coisa que realmente é um absurdo, não teria nem que ter discussão, como o caso da identificação do policial. Vamos também dizer aqui que alguns vetos foram mantidos, então tem uma listinha aqui também, 13 vetos do presidente, o Congresso decidiu manter, não voltou atrás, então não vai ser crime, por exemplo, você fotografar ou filmar sem o consentimento do preso. Então é aquela coisa, você está ali numa ação, você tem um outro policial que está filmando o que está acontecendo, até para se defender, para poder mostrar que a ação foi feita de maneira correta, se você teria que perguntar para o preso, olha, posso te filmar? Olha só que coisa maluca que era essa lei que eles tinham passado, o presidente vetou e esse veto foi mantido. Usar algema sem necessidade. Aí mais uma vez, né? Era necessário ou não era necessário? Talvez seja necessário só quando foi tarde demais. Então, a algema é liberada. Olha que avanço, você vai poder usar a algema para prender um preso, para poder prender um bandido. Proibir ou dificultar a reunião pacífica de pessoas para fins legítimos. O que isso quer dizer, gente? Olha só que coisa, de novo, muito subjetiva. Então, ainda bem que esse veto foi mantido. Tem mais uma lista aqui, a gente vai colocar todos esses vetos, tanto os aprovados quanto aqueles que foram mantidos. A gente também vai pontuar os parlamentares aí de acordo com as votações, de acordo com o que eles votaram nesses itens aqui que a gente citou e nos que não foram citados também. E aí você acompanha e não se esqueça
disso daqui na hora de escolher o seu próximo deputado e senador. Agora, além da questão do que foi votado, do que foi aprovado, do que foi rejeitado, tem também a questão de como foi feita essa votação. Então, mais uma vez, a gente teve o Partido Novo reclamando muito da questão de como foi feito, como foi levada essa votação. O presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele usou um critério para o Partido Novo numa questão lá de um destaque que eles queriam fazer e mudou esse critério quando o pedido foi feito pelo PT e pelo PCdoB, ou seja, tratou os dois a mesma situação de forma diferente, então ele rejeitou o pedido do Novo e aceitou o pedido do PT. O deputado Marcel Van Hatten ficou revoltado com essa situação. A gente vai deixar aqui um trechinho de uma publicação que ele fez relatando esse absurdo, essa falta aí de pelo menos um padrão de tratamento, né, já que era o mesmo pedido, e aí você pode acompanhar também pelas redes deles para saber mais detalhes sobre também como foi feito, não só o que foi feito, mas como foi feito tudo isso. A mesma regra que valeu para o Novo deveria valer para o PT, portanto, a retirada do documento não poderia ser deferida. Portanto, nós precisamos seguir o regimento, votar os destaques agora, mas a votação anterior foi irregular. Artigo 133. Nenhum congressista poderá renovar a mesma questão de ordem resolvida pela presidência. A matéria já foi resolvida por esta presidência. Eu gostaria de consultar o líder. Ivan Valente. Eu peço a palavra. Mesma coisa que o senhor definiu para o Novo, tem que valer para o PT também, para o PCdoB também, senão é injustiça em dobro. Uma contra o Novo já foi resolvida. Não é vencida, senhor presidente. O senhor não está... Líder Ivan Valente. Então combine com a oposição. Eu faço a consulta aos senhores líderes em relação à proposta. No Senado não tem acordo, não. Isso no Senado não é possível que votar. admitir a votação, mas não é tratorada aqui nessa votação. Eu passo a votação nominal. A democracia de número 18. Há quem diga também que essa votação foi uma resposta do Senado, principalmente, a uma ação da Polícia Federal contra o senador Fernando Bezerra Coelho, que por sinal é o líder do governo lá dentro do Senado. Não sei se vocês acompanharam, a polícia invadiu o gabinete dele, fez busca e apreensão, achou dinheiro na casa dele, aí uma questão sobre doações ilegais, né, que eles estão investigando. Então o Congresso ficou muito bravo com essa ação, com essa invasão aí da Polícia Federal para fazer essa investigação. Então existe aí também uma guerra de poderes, uma briga por espaço, por protagonismo, e também fala, olha, fiquem aí na de vocês, não avancem até aqui. Então foi uma resposta também do Congresso a esse tipo de ação, que eles consideram um abuso de autoridade. Então isso aconteceu na semana passada, já vem logo na sequência essa votação, limitando as ações aí de Ministério Público, de policiais e de juízes. Fica também para se pensar se não é uma resposta ao que aconteceu em relação a isso. A gente lembra que tem um quebra-cabeça muito grande acontecendo agora entre os poderes, a sabatina do PGR, né, do novo Procurador-Geral da República. A gente tem a liberação de emendas, 3 bilhões de reais, que muita gente diz até que tem a ver com a votação da Previdência, que é o custo aí que os senadores estão cobrando para poder andar com a Previdência, que está parada. Foi adiada mais uma vez a votação da reforma da Previdência no Senado. A gente tem indicação do filho do presidente para embaixador, também pode rolar aí algum tipo de chantagem para, olha, eu vou passar aqui, vou vetar esses itens aqui do abuso de autoridade. Se você quiser que eu aprove o seu filho, a gente vai derrubar tudo isso daqui e depois você não reclama. Teve também a questão lá das leis eleitorais que foram alteradas, o fundão vem aí, votação de orçamento, ou seja, uma grande salada. Você tem que acompanhar o ranking aí diariamente para ficar informado sobre tudo, beleza? Um abraço, continue acompanhando aí as publicações do ranking dos políticos.